Eu tomo posse. Aqueles que tomam posse podem aplaudir a Jesus. Isso aí. Enquanto o pessoal vai trazendo a água aqui, nós vamos fazer alguns combinados antes de nós podermos iniciar o nosso próximo momento, tá certo? Primeira coisa que eu quero falar é, caso você tenha trazido, certamente você trouxe o seu telefone. Se você não trouxe o seu telefone, provavelmente você não tem telefone. Ou você é uma pessoa muito liberta, que deixa o seu telefone para lá, ou esquecida, não sei, enfim. Mas eu quero te convidar a poder nessa tarde, nesse momento, anotar aquilo que nós vamos falar aqui, tá bom? Porque estudos apontam que nós aprendemos cerca de 80% do conteúdo quando nós usamos mais de um dos nossos sentidos. Você vai estar me vendo, me ouvindo e estará anotando. Então, provavelmente a retenção do conteúdo vai ser muito, muito maior. Então aproveita e anota. Como diz minha tia, aproveita enquanto eu estou vivo para aprender, tá bom? Então aproveita e vai anotando para que de fato o Espírito Santo ele possa não apenas proporcionar um momento aqui, mas que esse momento possa perdurar durante toda a sua história. Então para que isso aconteça, você vai anotar. Agora preste atenção no último aviso e o mais importante. Eu preciso dizer para você que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá descer sobre esse tapete, sobre esse ambiente. Eu tenho certeza que ele vai descer, porque tudo aquilo que está ao meu alcance, tudo aquilo que depende de mim, para que o Espírito Santo possa vir sobre esse lugar, irá acontecer. Então o Espírito Santo, eu sei que ele vai falar comigo, eu sei que na minha vida ele vai fazer grandes coisas. Então por isso eu posso garantir para você que dentro desse tapete o Espírito Santo irá descer. Por que eu falo isso? Então, para que o Espírito Santo ele possa sair também desse ambiente e alcançar você aonde você está sentado, aonde você está me ouvindo, de onde você está me ouvindo, não depende somente da minha voz, não depende somente daquilo que eu vou derramar, mas depende daquilo que você vai entregar, depende de como você vai receber o fruto, de como você vai receber a palavra de Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus ele passou por diversos lugares, mas ele chegou em Nazaré e disse que lá ele não fez muitos milagres. Por quê? Porque aqueles que estavam lá não tinham fé, porque aqueles que estavam lá não acreditavam no seu poder, mas Jesus ele continuava o mesmo. Então a palavra de Deus que vai ser anunciada, ela vai ser anunciada com força, com poder, da mesma forma que há 2000 anos atrás ela se fez carne, com toda ousadia, coragem e poder. Então por isso preste bem atenção, para que o Espírito Santo nessa tarde possa falar com você. Não depende de mim, não depende do ministério, não depende de outra pessoa senão de você, porque o Espírito Santo ele quer falar com você. E se você é um desses que está sedento pela presença de Jesus, está sedento pela presença do Espírito Santo, você vai levantar do seu lugar, vai dar um glória a Deus e vai aplaudir o Espírito Santo. Pode sentar. Prestou atenção no que eu disse? Vai depender de como você vai receber. A palavra de Deus, ela nos confirma que nós precisamos adorar ao Senhor não somente com palavras, mas também todo o nosso corpo ele deve adorar. Então, se desprenda dos seus costumes, dos seus respeitos humanos. Se você sentir necessidade de ficar de joelhos, se você sentir necessidade de levantar seus braços, de dar um glória a Deus, de dar um aleluia, não se prenda às pessoas que estão perto de você, porque saiba que o Espírito Santo ele vai descer sobre aqueles que quiserem. Se você não quiser, ele não vai descer. Agora, se você quiser, se prepare, porque ele vai vir com força e poder. Preste atenção, nesse final de semana nós estamos já desde ontem à noite falando sobre o sobrenatural de Deus. Nós estamos falando sobre o sobrenatural de Deus. Não sei se você já fez essa linha de raciocínio, mas muitas palavras que nós muitas vezes até mesmo usamos no nosso dia a dia, nós não paramos para pensar de fato o que elas querem dizer. Muitas vezes são palavras que no nosso cotidiano nós estamos acostumados, mas nós não paramos e pensamos o que aquela palavra de fato quer dizer, o que de fato aquela palavra significa.
sobrenatural, como a própria palavra já diz, ela está sobre o natural. Então, aquilo que nós iremos viver, aquilo que nós já vivemos, e aquilo que se você ainda não viveu, mas está disposto a partir de agora a viver, não depende daquilo que está ao natural, daquilo que está aos teus olhos, daquilo que você já conhece. Você precisa se perguntar, e se alguém te perguntar ao final do encontro, você não pode ter palavras humanas para explicar aquilo que nós iremos viver aqui, aquilo que você viveu ontem à noite, ou se você não teve ainda essa oportunidade, a partir desse momento, aquilo que você irá viver. Porque como que você explica algo sobrenatural a partir de conceitos naturais? É impossível. Você só consegue vivenciar o sobrenatural de Deus. Você vai tentar achar palavras para expressar aquilo que de fato você estará vivendo nessa tarde, mas você não vai conseguir. Quando isso de fato acontecer, é porque você provou do sobrenatural de Deus. Mas enquanto você, dentro das suas explicações, dentro das suas palavras, conseguir explicar aquilo que nós estamos vivenciando aqui, é porque você ainda não destravou no sobrenatural de Deus. Então, para que nessa tarde, se você até esse momento não conseguiu viver, apaga. Se até esse momento você não teve uma experiência forte com o Espírito Santo, se até esse momento você não teve um mergulho profundo na presença de Jesus, não importa, esquece. A partir desse momento, para que você possa destravar no sobrenatural de Deus, é preciso que você abra mão de conceitos naturais. É preciso que você abra mão daquilo que para você é comum, daquilo que para você é normal, porque você só vai poder viver aquilo que está acima do natural, que é o sobrenatural, quando de fato você não estiver mais no natural, mas você estiver acima do natural. A partir do momento que você estiver em um ambiente, em uma atmosfera, de forma que você entende, não somente de ouvir falar, mas de experimentar o Espírito Santo, somente quando você estiver acima do natural. Então deixe seus conceitos naturais de lado, para que nessa tarde você possa viver o sobrenatural de Deus. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Quantos estão dispostos a viver o sobrenatural nessa tarde? Levante seu braço e diga aleluia. Fica com o seu braço erguido. Repita a seguinte oração comigo: Senhor Jesus, nós estamos no retiro de jovens. Não, presta atenção. Eu estava só falando agora. Continua com a mão erguida. Nós estamos no retiro de jovens, não do Clay Kids, né? No Clay Kids as crianças falam: Senhor Jesus. Nós estamos no retiro de jovens. Então diga com força: Senhor Jesus. Nessa tarde, eu abro mão dos meus conceitos naturais. Senhor Jesus, nessa tarde, eu abro meu coração para a tua presença. Vem, Espírito Santo, toma conta do meu ser. Inunda o meu coração. Transforma a minha vida. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. Diga mais uma vez: Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. E se você crê nisso, você vai erguer sua outra mão agora e você vai aplaudir a Jesus nesse momento. Vamos lá. Certamente, se não todos, a grande maioria, em algum momento que seja da sua infância, ao ver desenhos, ao ver filmes, já se imaginou vivendo aquilo que aquele personagem de fato estava vivendo, como que sendo de uma outra realidade, tendo outros poderes, vivendo de fato além do comum. Porque os desenhos, eles mostram justamente isso, os desenhos de super-heróis, né? Eles mostram as pessoas na sua vida comum, no seu cotidiano, mas elas ressaltam uma pessoa, um grupo, um homem, uma mulher, que por ser de uma outra realidade, ou por ter habilidades sobre-humanas, vivem experiências
sobre-humanas. Saem do natural. Certamente você, pelo menos eu até hoje, se pudesse, eu gostaria que isso acontecesse. Se você não tem isso até hoje, em algum momento da sua vida você já se imaginou dessa forma. Talvez ainda muito pequeno, talvez você nem lembre disso, mas em algum momento na sua história você já desejou ser essa pessoa que tem superpoderes, ser essa pessoa que está fora da naturalidade, ser essa pessoa que se destaca por não ser como os outros, por ter ali uma habilidade, uma capacidade diferente daqueles que estavam ao teu redor. Mas nós temos uma ótima notícia para todos aqueles que um dia já desejaram isso. Para todos aqueles que um dia já pensaram em poder de fato viver uma realidade sobrenatural e sobre-humana. Nessa tarde eu quero trazer uma ótima notícia para você, que os seus sonhos estão realizados, que nós podemos de fato vivenciar isso, porque nós sabemos que através do batismo, preste atenção, através do batismo, a palavra de Deus vai nos confirmar isso, e a tradição da igreja, que através do batismo nós nos tornamos filhos de Deus. E São Paulo vai dizer que assim como em Cristo, com Cristo, nós fomos crucificados, para que assim como Ele num dia morreu, ao terceiro dia Ele pudesse ressuscitar. Então nós, assim como Cristo, junto com Ele, na verdade, fomos crucificados e morremos, para que ao terceiro dia nós pudéssemos ter uma nova vida. Entenda, não é uma vida melhor. O Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele vai nos dizer que Jesus, ele faz novas todas as coisas. Não é que ele faz melhor, não é que ele faz um upgrade, não, ele deixa novo. Não é que, então, quando você recebe o batismo, quando você é batizado, quando você se torna filho de Deus, você não se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa nova. Então aquilo que estava antigo não cabe mais. Aquilo que estava antes na sua vida não cabe mais, porque você tem uma nova vida. Você não é uma versão melhorada sua, mas você agora é uma nova pessoa. Não é que simplesmente Jesus fez umas melhorias em você, não. Jesus fez você novo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Nos desenhos, se você bem lembrar, um dos fatos, e na mitologia, em diversas mitologias, um dos fatos que dava superpoder, um dos fatos que dava super capacidade às pessoas era o fato de elas serem filhos, de elas serem filhas de deuses, ou de semideuses, enfim, depende da mitologia que você quiser aí estudar. Mas o fato é que isso se recebia por herança. E da mesma forma como aconteceu em muitos filmes, em muitos desenhos, em muitos quadrinhos, da mesma forma como na mitologia muitas pessoas falam e acreditam nisso, hoje nós podemos experimentar isso, porque nós somos, e entenda, nós não somos filho de qualquer Deus, nós somos filho do Deus Altíssimo, aquele que é santo, santo, santo. Não sei se você sabe, mas por que nós falamos santo, santo, santo? Porque naquela época não existia santíssimo. Ou seja, a forma mais esplendorosa de dizer que alguém era algo, era dando aquilo como repetição. Então, ele não era só santo, ele era santíssimo, ele era santo, santo, santo. Então, nós não somos filhos de qualquer pessoa, nós não somos filhos de qualquer espírito, não, nós somos filhos do Deus Altíssimo, o Deus que no Antigo Testamento e até hoje venceu tantos outros exércitos, tantos outros espíritos. Então, se nós somos filhos daquele que é o mais poderoso, nós temos por herança os maiores e melhores, as maiores e melhores habilidades sobrenaturais. Então entenda, você não é simplesmente um coadjuvante. Você não é simplesmente como que entenda bem, não é que o Batman é coadjuvante, mas você não é coadjuvante e você não é um humano rico com dinheiro e que se melhora. Você não é alguém que ficou super, super rico e por isso tem as capacidades que você tem, não. A sua natureza é outra. A sua natureza é outra. Então você tem as capacidades que você tem, não porque você comprou,
mas porque você, na sua natureza, recebeu por herança de Deus. Você recebeu através do batismo. Eu quero ler contigo, não precisa pegar a tua Bíblia, eu vou te aliviar dessa. Eu quero ler contigo Marcos 16, 17, 18, vai dizer o seguinte, preste atenção. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Eu quero continuar em João capítulo 14, versículo 12, vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço. Isso Jesus está falando, preste atenção. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores das que eu fiz. Aqueles que creem em mim expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as suas mãos, imporão as suas mãos, enfermos serão curados, cativos serão libertos, farão obras tanto quanto aquilo que eu fiz, mas os meus filhos e aqueles que creem em mim farão obras maiores. E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas já sou batizado. Entenda, aqui eu não estou falando necessariamente do batismo no Espírito Santo. Você se torna filho de Deus no batismo sacramental. E talvez você se pergunte, poxa, eu já sou batizado, busco a Deus de alguma forma, mas esses sinais eles não me acompanham. Como que você está em um ambiente, em uma situação que você pensa, poxa, o meu superpoder ele não está funcionando. O meu superpoder ele não está alinhado. Porque existe uma premissa nessas duas passagens. Existe uma premissa, que é aqueles que creem em mim farão obras maiores. Então entenda, talvez você pense, eu conheço a Jesus, mas quando nós falamos de fé, nós não falamos de uma fé da consciência, nós falamos de uma fé de vivência, nós falamos de uma fé de experiência, que você precisa não apenas ouvir falar. Porque, entenda, respeitar a Jesus, saber os seus conceitos, saber o seu legado, muitas pessoas sabem, nem por isso se tornam de fato seguidores de Jesus. Todo aquele que se diz um bom estudioso, conhece a pessoa de Jesus e sabe os grandes feitos que ele fez. Podem até negar a divindade de Jesus, muitos, mas aquilo que ele fez não conseguem negar. Só que a fé que nós precisamos ter em Jesus não é essa, não é uma fé que você apenas conhece de ouvir falar, não, é uma fé que você precisa experimentar aquilo. Então, para que você possa se fazer, de fato, vivenciador dos seus superpoderes, porque Jesus ele colocou uma porção dentro de você. Entenda, porque você é filho de Deus, você tem no seu sangue, no seu DNA, o gene da criação, o gene do Criador. E por isso você tem acesso a coisas que o mundo natural não tem. Mas se você bem conhece a série, por exemplo, Stranger Things, que a Ana falou um pouco, outros super-heróis que têm até mesmo superpoder, para que eles possam desenvolver aquilo, o que acontece? Precisam ser colocados em situações extremas. Precisam ser colocados em situações extremas. Para que você possa entender isso, pensa que você é um grande general de guerra e a guerra está prestes a estourar no seu país. E você precisa recrutar os melhores soldados da nação. Você precisa recrutar os melhores. E aí você vai pegar lá a ficha dos soldados. Uma das fichas vai estar dizendo o seguinte: soldado Bernardo, especialista em tiro a longa distância, formado na escola Free Fire. No outro currículo,
no outro registro vai estar o nome, como é que é o nome? Ed. Vai estar o nome lá do Ed. E vai dizer que uma das especializações dele, ele estudou, mas ele esteve já em campo em uma guerra. Você sendo esse general, você vai chamar quem? O Bernardo, que é formado em Free Fire, ou o Ed, que teve a sua especialização no campo de fato na guerra? Se você é um general de verdade e não um general de Free Fire, você vai chamar aquele que de fato teve uma experiência e foi forjado na mais difícil experiência. E é isso que de fato forjam os nossos superpoderes, é isso que de fato forja o nosso ser. Você já tem aquilo que você precisa dentro de você, mas aquilo que vai colocar para fora, aquilo que vai de fato fazer com que aquele teu superpoder possa ser ali reconhecido pelas pessoas, vai ser as experiências extremas. Vai ser as experiências extremas. Então entenda, uma das coisas que você precisa ter na sua vida é: não fuja dos problemas. Comece, ao invés de fugir dos teus problemas, comece a amar problemas. Porque através dos teus problemas é onde são formados os melhores soldados. Através das situações mais difíceis, é aí que de fato se fazem aqueles que são os vencedores de batalha. Agora, aqueles que ficam o dia todo comendo danoninho, que soldado é esse? Que grande poder é esse? Preste atenção. Como eu disse, uma das primícias para que você possa viver isso se chama fé. Você pode ser adepto de uma ideologia cristã, você pode conhecer a Jesus, você pode vir no Worshippers, você pode ser da comunidade, você pode fazer o que você quiser, mas os sinais que Jesus ele nos promete não te acompanharão se você não tiver fé. Não acompanharão aqueles que não creem. Não acompanharão aqueles que de fato são ousados e creem na palavra de Deus. Porque você escutou o que eu acabei de falar. E isso de fato não muda em nada por si só a tua vida. Então preste atenção. É impossível você falar que você crê em Deus se o sobrenatural ele não está presente na tua vida. Você vai poder ter autoridade de falar: eu creio naquele que um dia me salvou, a partir do momento que o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. Preste atenção, não venha me dizer que você crê em Jesus, não venha me dizer que você é seguidor de Cristo, se o sobrenatural de Deus não acontece dia a dia na tua casa. Não venha me dizer que você é seguidor de Cristo, que você é ali convertido, que você crê em Deus, se o sobrenatural não está presente na tua história. Preste atenção, se você quer saber a fórmula mágica para que o milagre aconteça na tua vida, é muito simples. Você vai anotar letra O, mais letra F, igual a M. Anota aí. O mais F igual a M. Ou M igual a O mais F. Quer saber o que é? Tá, então eu posso terminar. Ninguém quer saber? Então tá bom. Querem saber o que é? Sim. Preste atenção. Você vai anotar embaixo do O, ousadia. Você vai anotar embaixo do F, fé. E você vai anotar embaixo do M, milagre. Fé mais ousadia, a soma disso se resulta no milagre. Porque você precisa crer que tudo isso pode acontecer. Mas para que os enfermos fiquem curados, nos diz aqui, nós precisamos impor a mão. A palavra de Deus vai nos dizer: como crerão se não tem quem pregue? Como as pessoas vão acreditar em Jesus se não tem aqueles que anunciam? Então não basta você conhecer, você precisa anunciar. Não basta você crer e viver para você, é preciso você anunciar. E isso vem na ousadia. A partir do momento que você começa a usar aquilo que você acredita, que é a fé, e coloca essa fé em prática, que é a ousadia,
você começa a ter acessos aos milagres de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 12, vai nos dizer o seguinte. Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Se nós não somos desse mundo, e nós não somos, como nós acabamos de entender no início da pregação, amém? Meia dúzia entendeu, a outra meia dúzia está por aí, está pensando no pastel que você vai ganhar do vizinho do lado. Então, se nós não somos desse mundo, nossas batalhas, elas não são desse mundo. Imagina você assistindo um super-herói. Imagina você assistindo um filme do super-homem. E aí, de repente, o vilão daquele filme é um motorista. Você vai dizer, poxa, que filme droga, né? Vai acabar nos primeiros 10 minutos. O Superman vai dar um tapa nele, vai soprar e ele vai morrer, acabou o filme. Imagina que a polícia, a sua casa está pegando fogo, você pega e liga, oi, é da polícia, minha casa está pegando fogo. Eles vão dizer, pois é, liga para o bombeiro. Liga para o bombeiro, porque nós não fomos pensados para fazer isso. A nossa atividade não é essa. O que eu quero dizer com tudo isso? É que os nossos inimigos, eles não são desse mundo. E enquanto nós estivermos lutando as batalhas que não são nossas, enquanto nós estivermos perdendo tempo com as guerras que não são nossas, as guerras que de fato nos competem vão estar rolando solto. Imagina que o super-homem, ele começa a lutar com o motorista de carro, enquanto existe um grande vilão devastando toda a terra. A terra vai acabar. Por quê? Porque o super-homem estava lutando a batalha errada. Enquanto eu e você estivermos mais preocupados com as batalhas que não são nossas, o nosso reino vai ser destruído. O reino que nós estamos aqui como embaixadores, porque eu e você somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos escolhidos, pensados, sonhados para espalharmos uma cultura de louvor e adoração. Nós somos embaixadores. E enquanto nós estivermos lutando outras guerras, a nossa nação vai estar perdendo. Enquanto a gente está mais preocupado o porquê fulano não gosta de mim, o porquê eu não gosto de fulano. Sabe, a gente precisa amadurecer nesse sentido. Um dos grandes problemas que a nossa sociedade enfrenta, e não só nós como jovens, mas a sociedade em todas as suas áreas enfrenta, o maior problema se chama falta de maturidade. Porque se eu sou maduro, eu entendo aquilo que me compete. Eu entendo aquilo que eu preciso fazer. Eu entendo o lugar onde eu devo estar. Agora, quando me falta maturidade, eu começo a discutir por aquilo que não me compete. Enquanto aquilo que de fato é a minha tarefa, corre solta, se perde. Quando as minhas tarefas, você recebeu a tarefa de cuidar dessa Bíblia. Preste atenção, você recebeu a tarefa de cuidar dessa Bíblia. Aí você pensa, mas é só uma Bíblia, eu posso cuidar de 10. Não, mas a sua tarefa não foi cuidar de 10, foi cuidar de uma. E aí nós estamos tão preocupados em pensar, poxa, mas como eu queria fazer tal coisa? Não, mas Deus te deu um dom, Deus te deu uma capacidade que só deu a ti. E nós estamos preocupados com o dom que Ele deu ao outro, com a capacidade que Ele deu ao outro, com o poder que Ele deu ao outro. Se Deus Ele deu uma capacidade, um dom, um talento para cada um, é para que nós pudéssemos, como um corpo místico, estarmos realizando toda a missão. É fácil só você pensar num desses filmes de super-herói que eles são em equipe. Cada um dentro daquela equipe, eles têm um superpoder, que se complementam. Agora imagina que aquele grupo, todos têm o mesmo poder. Não precisa de um grupo, pode ser só uma pessoa. Mas se Deus Ele nos chama a viver em comunidade, Ele nos chama
Ele vai dar um talento para cada um. Ele vai dar uma capacidade para cada um. E enquanto nós estivermos mais preocupados com o talento alheio, a gente vai estar com o nosso frágil. A gente vai estar se formando no Free Fire. Enquanto a gente pode estar de fato lutando grandes batalhas. E o pior disso não é quando nós lutamos a batalha errada. É quando nós paramos de lutar a nossa batalha. E não é nem para lutar outras, é para cuidar de outras. Você para de buscar a sua vida, de buscar a tua santidade, de buscar ali a tua vivência em Deus, para cuidar como que está a vivência em Deus do outro. Você pensa, ih, tu viu fulano? Veio no worshipers ontem de noite, mas hoje durante o dia já sumiu. E aí, em vez de estar preocupado com a tua formação, como o teu dom ele vai se forjar, você está preocupado com o outro. Pior que não vir aqui é vir e ficar cuidando do outro. Em vez de nós cuidarmos, nós amarmos, nós desenvolvermos o dom que Deus nos deu, nós estamos cuidando do dom que Ele está dando a outros, daquilo que Ele está fazendo na vida de outros, daquilo que Ele está fazendo na vida do meu irmão, da minha irmã, de tal pessoa na minha célula, de tal pessoa no meu grupo. E a minha vida, quando eu vejo, está perdida. Porque ao invés de lutar as minhas batalhas, eu estou cuidando da batalha dos outros. Então saiba, enquanto nós estivermos lutando as batalhas que não são nossas, enquanto nós estivermos mais preocupados com as batalhas que não são nossas, são dos outros, isso precisa ficar gravado no teu coração. Enquanto estivermos lutando as batalhas que não são nossas, nós estaremos jogando fora, isso é muito sério, nós estaremos jogando fora a graça de Deus. Porque Deus ele te deu uma graça, Deus ele te deu um talento, Deus ele te deu uma capacidade para que você possa agir naquela situação. Enquanto você estiver mais preocupado em lutar, em cuidar as batalhas alheias, você vai estar jogando fora a graça de Deus que foi confiada a você. E o sobrenatural de Deus ele não vai acontecer na tua vida. E desculpa, você vai ser mais um no meio da multidão. Eu quero te convidar a fazer a seguinte reflexão. Se hoje você desaparecesse, a sua vida teria impactado outras vidas? Eu não quero aqui simplesmente fechar isso no âmbito religioso, não. Porque nós temos como impactar muitas vidas fora da igreja. Porque Jesus, ele não veio para impactar uma igreja, Deus ele veio para impactar um povo. Um povo. O mundo. Então se hoje fosse o teu último dia de vida, você pensaria, pelo menos a vida de um eu impactei, ou você pensaria, poxa, que droga. Era melhor não ter nem gasto o oxigênio do planeta e não ter existido. Porque nem para impactar a vida de uma pessoa. Certamente você conhece uma pessoa. Tem alguém aqui que não conhece ninguém? Levanta a mão. Tem alguém? Que bom. Se você não conhecesse, eu ia me apresentar para ti, e aí tu já conhece alguém. É possível que você impacte a vida de uma pessoa. De uma pessoa. E o sobrenatural de Deus ele vai começar a destravar na tua vida. A partir do momento que você crê. E não só crer, começar a colocar em prática tudo isso. Coloque de pé junto comigo. O pessoal que estiver lá fora, que quiser entrar, pode entrar, tá, gente? Pode entrar, não tem problema. Vocês podem orar junto conosco. Mas quem está aqui pode continuar aqui, tá? Não vai lá para fora.
nem com o olhar. Não fica cuidando da batalha dos outros. Presta atenção. Está cuidando da batalha dos outros. Presta atenção aqui. Feche teus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. E nós vamos, para encerrar esse momento, nós vamos fazer uma oração. Eu vou falando e você vai repetindo. Mas saiba que talvez essa oração ela não é para todos. Somente de fato para aqueles que estão dispostos a viver uma vida em Deus no sobrenatural. Se você quer continuar numa vida natural, não tem problema. Só não faça essa oração. Não brinque com Deus. Quando nós oramos, Deus escuta. Tenha muito temor. Não é tenha medo, mas tenha temor daquilo que você pede a Deus, porque aquilo que você pede, Ele escuta. E acontece na tua vida. Feche teus olhos com a mão no teu coração. Repita a seguinte oração: Senhor Jesus. Mas não fala isso da boca para fora, fala de verdade. Senhor Jesus, nessa tarde, marca a minha história. Nessa tarde, marca a minha vida. Não importa o que eu vivi antes. Não importa como eu cheguei até aqui. Não importa os lugares que eu passei para chegar aqui. Mas nessa tarde, venha ao meu encontro. Diga com força: venha ao meu encontro. Espírito Santo de Deus, nesse momento, eu abro a minha vida. Eu abro o meu coração. Eu abro a minha história. Para que o Senhor possa marcar. E nessa tarde, comece uma nova vida. Nessa tarde, eu começo uma nova história. Nessa tarde, eu começo a viver. A partir desse momento, eu destravo na minha vida. Agora, eu destravo. Diga com força: agora. Agora. Eu destravo. Agora. Eu destravo o sobrenatural na minha vida, na minha história, no meu coração. Nesse momento, a minha história não é mais a mesma. Não é mais um número. Eu não sou qualquer um. Mas agora, diga com força: agora eu destravo o sobrenatural. Agora eu destravo a unção, o poder, a ousadia, a fé carismática, a glória de Deus sobre a minha vida. Agora eu destravo o sobrenatural de Deus